Olá a todos, estamos de volta agora aqui com o meu amigo Cadu. Cadu, grande agilista com muita história prática aí para contar. E, bom, Cadu, a gente tem só um minutinho antes de começar, então não vai dar tempo da gente conversar muita coisa. Mas adiantando, então, só para te apresentar, eu vou deixar que tu faça a tua apresentação, mas tu vai contar para nós hoje, eu acho que uma coisa que vai ser bem interessante, porque fecha bem todo esse dia aqui que a gente falou sobre a questão de modelos de negócios, e tu vai falar de uma questão bem prática no mundo do desenvolvimento, que é a gente usa métodos ágeis, e tu vai contar como é que os métodos ágeis aí acabam numa empresa de desenvolvimento, contando o caso prático da Cisvale, como eles acabam invadindo também as áreas administrativas da empresa. É isso aí? Falei corretamente? Isso aí, César. Boa noite. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho do conhecimento. Agradecer aí à organização da Latinoware, do LPI, aí, parceiro da Cisvale. E é isso, a ideia é trazer uma conversa bem leve, um bate-papo mesmo, assim. Pretendo até deixar um bom tempo para algum questionamento que possa surgir. E trazer bem a experiência, a coisa na prática, poucos conceitos. Acho que quanto mais a prática eu trouxer nesse momento, já para encerrar o dia, né, que da gente, assim, mais leve, né? Depois Legal. dessa grande carga que a gente recebeu aí com essas experiências dessas três aí. E hoje é só o primeiro dia. Na Uhum. sexta-feira que a gente vai estar assim, com os olhos vidrados, a cabeça com tanta informação, que a gente vai ter que ter o final de semana para a gente conseguir sedimentar tudo e ver o que a gente vai fazer a partir da segunda-feira, com toda essa É, quantidade de informação. aqui a gente fala assentar as ideias. Assentar as ideias, é isso aí. Exato. Mas é a Latinoware. A Latinoware é assim mesmo e eu acho legal que seja assim. A gente brinca que a Latinoware é o evento mais nerd que existe, mas ao mesmo tempo faz uns bons anos já que a gente tem dado espaço para a Latinoware para trabalhar essa questão de metodologias. Esse ano, pela primeira vez, a gente vai estar falando também sobre a questão de saúde em tempos de pandemia. Então a gente está procurando diversificar um pouco, assim, falar de assuntos assim que são não só interessantes, aliás, que são interessantes para os nerds, mas não só aquilo que eles já conhecem tecnicamente do dia a dia, que eles vão buscar, mas sempre poder trazer mais informações para o crescimento, além do crescimento profissional, para o crescimento pessoal deles. Eu acho que isso que tu está trazendo hoje é um excelente exemplo disso para nós e, como eu falei, assim, acho que é uma grande coroação para esse dia de hoje aqui nessa nossa trilha. Cadu, a bola está contigo, então vou pedir para o grande Diego me tirar do palco, que eu devia já estar conseguindo fazer isso, mas não sei o que aconteceu com o meu login aqui, que eu não estou conseguindo, então estou atrapalhando o Diego aí toda. Então, tá contigo, Cadu. Compartilhar. Então, boa noite, né, pessoal, novamente. É um prazer aqui, mais uma vez, é um prazer estar aqui, compartilhando um pouco do conhecimento que a gente tem adquirido ao longo desses anos aí na empresa, principalmente. E é isso. A ideia é trazer um pouco sobre agilidade e colaboração, e como esses conceitos que normalmente principalmente agilidade, a gente escuta muito no TI, e como isso permeou a empresa como um todo, né? Então, primeiramente, né, sou Carlos Eduardo, Cadu, engenheiro da computação, especialista em saúde pública. Eu tenho atuado aqui no Vale como consultor, com palestras e minicursos, principalmente em Scrum, e um pouco em agilidade, mas de uma forma genérica. E tenho atuado como head de agilidade na empresa e product owner do Cidade Saudável, que é a plataforma que é carro-chefe da empresa hoje. Mas contextualizando, né, vou passar bem rápido por aqui, que acredito que boa parte de vocês viram que o Eugênio comentou já sobre a empresa, mas a Cisvale hoje é uma health tech. Ela, ela nasce, né, como uma fábrica de software, mas hoje ela é uma health tech, a gente trabalha com agilidade, é um dos nossos pilares, mas a empresa ela nasce em 2014 como uma fábrica de software, como já foi comentado, e bem naquele modelo startup, né? Como o Eugênio disse. E nasce com cinco pessoas ali, basicamente, e 5 pessoas bombril, né? 5 pessoas, mil e uma utilidades. É,
que se dividiam entre administrativo e corpo técnico, e essas 5 pessoas eram bem multifuncionais mesmo. O administrativo dava conta de tudo que é do administrativo da empresa, desde gestão de pessoas, a parte financeira, a parte contratual, o contato administrativo com o cliente, a parte mais de administração do local, e o pessoal de produto trabalhava em tudo que dizia respeito ao produto. Então, o que seria o levantamento de requisitos naquela época, né? Hoje mais no sentido de levantamento de hipóteses, o desenvolvimento back-end, front-end, o que a gente vai utilizar de tecnologia. Então, era um time, assim, multidisciplinar, aquele famoso pau para toda obra, né? Era um time que fazia de tudo. Eu lembro que quando eu entrei na empresa, um pouco depois dessa época que ainda tinha muito aquela questão de o próprio time limpar o ambiente onde trabalhava, fazer o cafezinho, se dividir ali, ir na rua comprar alguma coisa quando precisasse. Então, essa é a cultura uma cultura bem comum no início de uma startup, mas é uma cultura que condiz bem com a ideia de time multidisciplinar, o que hoje o pessoal chama muito de squads, né? Os times autogerenciáveis, que chega a demanda e resolve. Então, era assim o contexto quando a empresa nasceu. E ainda em 2014, César apresentou para a empresa o Scrum. E aí eu tenho um registro de um livro do próprio Brode. E aí ali os conceitos do Scrum, os conceitos da agilidade começaram a ser passados para a empresa. E aí vem toda aquela bagagem de mudança cultural, de entender o usuário de outra forma, de se entender de outra forma, de entender o trabalho do outro de outro jeito. Então, entender que o que a gente precisa agora é entregar algo que seja funcional no final de um ciclo curto, para coletar o feedback, melhorar e fazer isso de novo, e fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo. Então, isso é desde lá 2014. Então, a gente pode dizer que a empresa ela surge em cima de uma base ágil, né? Com poucas pessoas, bem multifuncionais, e nasce em cima de uma base ágil. E alguns anos depois, né, e eu não vou me deter muito ao time de produto, mas o time de produto hoje ainda segue aplicando a melhoria contínua. Então, a gente sabe que o Scrum que a gente aplica não é o Scrum ideal ainda. Por quê? Porque a gente acredita na melhoria contínua, então é o ideal porque a gente consegue fazer hoje, mas semana que vem a gente quer estar melhor, e na outra melhor, e na outra melhor. Essa tem que ser a linha de raciocínio, essa é a nossa linha de raciocínio. Então, a gente não é nem... eu nem gosto muito da expressão da cultura do erro, né? Porque pode dar um sentimento ruim, mas é a ideia da experimentação, da gente testar, validar, coletar feedback e botar o processo para rodar novamente. E segue hoje ainda em melhoria contínua. E aqui, só para abrir um pequeno parênteses, dar um exemplo, um dos últimos itens que foram desenvolvidos, eu trago em destaque esse ponto, que é uma board que a gente fez. Por quê? Porque a gente entendia que o que a gente tinha de plataformas hoje disponível no sistema, como Gira, Trello, não se adequavam bem ao nosso contexto, ao nosso produto, à nossa forma de trabalhar com o Scrum, porque a gente já está um pouco além do Scrum básico, já está escalando um pouco o Scrum, já tem mais de um time trabalhando no mesmo produto. Então, a gente viu que não estava atendendo. Então, algumas pessoas do time, e não é uma demanda que entrou da própria empresa, mas algumas pessoas do time decidiram por criar uma board onde eles trabalhassem melhor. E aí eu tenho um exemplo dela, de como ela é, né? Assim, para o nosso trabalho hoje, como a gente escala com o Scrum na nossa empresa, e destaco que em breve ela vai estar disponível no GitHub da empresa. Faltam alguns ajustes de questão do README, de algumas coisas pontuais que eu estava já conversando com o pessoal, mas breve a gente vai estar disponibilizando ela no GitHub da empresa para estar fomentando a ideia da comunidade, pessoas estarem dando feedback, estarem usando também essa solução, porque outras pessoas podem estar passando pelo mesmo problema que a gente passou, no sentido de vários times trabalhando em um backlog, né? Mas e o administrativo? Alguns anos depois, o administrativo, que antes era composto basicamente de 2 pessoas multifuncionais, multitask, trabalhavam em várias coisas ao mesmo tempo, uma dessas 2 pessoas saiu e 2 pessoas entraram, uma para contratos e outra para o financeiro. Então, até ali a gente achou ok, a gente achou que seria algo muito bom, a gente viu, agora eu vou ter um trabalho melhor, né, um trabalho mais bem feito na parte de gestão de contratos, na parte financeira, porque agora eu vou ter 2 pessoas específicas ali, e aí elas vão ser especialistas naquele ponto, vai estar trabalhando melhor, e
E aí foi assim que a gente começou a mudar a forma de ver as coisas, né? A gente começou a entender que estava evoluindo e crescendo da forma como os grandes cresciam, né? Esse era o nosso entendimento até então. E aí eram duas pessoas bem específicas, contratos e financeiros, mas aí depois surge alguém para o comercial, surge alguém para o marketing, surge alguém para a parte do que seria o RH, ou gestão de pessoas, surge alguém, como agora a gente está pensando alguém para social media, e aí a gente vai surgindo pessoas com cargos bem específicos, funções bem definidas, cada um na sua caixinha, cada um no seu quadrado, e a tendência quando isso acontece é que isso a gente passe a perder o controle, né? Então, a tendência é que à medida que eu vá tendo uma necessidade, eu vá contratando alguém para aquela necessidade. Então, provavelmente está num processo sem fim de contratação, porque sempre tem alguém novo e sempre contrata alguém para substituir, para acrescentar aquela demanda, a empresa, o que a empresa precisava, né? Teoricamente. Mas aí isso começa a apresentar um problema, né? Porque quando aquele sai, se vai tirar férias, eu preciso contratar também alguém para ficar no lugar dele, porque o resto do time, cada um na sua caixinha. E se a pessoa adoecer, se a pessoa tirar uma licença, qualquer coisa que acontecer, o resto do time fica alheio ao processo, não sabe bem como lidar com aquilo. E é bacana que sempre quando eu comento sobre isso com pessoas de outras empresas, isso é bem comum no período de crescimento, né? Achar que a solução é criar caixinhas e colocar cada um no seu lugar. E aí a gente só que começou a identificar esses problemas. Mas e agora? O que a gente faz, né? A gente está com o time de produto rodando bem, trabalhando de uma forma ágil, evoluindo, em busca sempre de algo melhor, de um ponto ótimo. Mas a parte administrativa da empresa funciona à parte. É como o pessoal costuma até brincar. A gente tem uma empresa ágil e uma empresa comum. Então a gente tem uma empresa comum ali, trabalhando, sempre cada um no seu quadrado e tal. Mas e agora? Aí a gente pode pensar, é simples, vamos trabalhar com Scrum aqui também, já que com outro pessoal lá está funcionando. E pode parecer simples, mas não é tão simples assim. Então, vou contextualizar um pouquinho sobre o Scrum. O Scrum é um framework que ele é pouco prescritivo, então ele diz pouco sobre o que precisa ser feito. Ele coloca alguns requisitos, né, para funcionar bem. Então, mas ele é pouco, pouco prescritivo mesmo. Então, eu tenho basicamente, agora eu tenho papéis, no Scrum eu tenho papéis e não cargos bem definidos. Então, eu tenho um Scrum Master, eu tenho um time de desenvolvimento, eu tenho um Product Owner, cada um com uma função específica dentro do framework. E ele tem como base um sprint, que seria um arranque, né? Um tiro curto que a gente dá para fazer uma entrega. Então, a gente trabalha com a sprint aqui na empresa, ela é de 1 ou 2 semanas, mas pelo framework a gente pode estender isso até um mês, mas quanto menor, melhor, somente para coletar logo o feedback. E dentro dessa sprint, diariamente, a gente faz uma reunião diária, de 15 minutos, bem curta, onde a gente fala basicamente o que a gente está fazendo para alcançar o nosso objetivo ao final daquela sprint, para entregar tudo aquilo que a gente se comprometeu a entregar. E a gente se compromete num período de planejamento, onde o time pega a partir de um Product Backlog, que é criado por um Product Owner, que eu não vou entrar muito no detalhe, mas onde o time, junto com o Product Owner, selecionam parte de alguns itens que vão ser trabalhados naquele sprint. O sprint roda e chega no final, a gente tem uma review com a entrega daquilo, onde é apresentado para todos os interessados tudo aquilo que é feito. Ao final, a gente ainda faz uma retrospectiva para entender, dentro do processo Scrum, dentro do nosso trabalho como time, o que a gente poderia melhorar. E é basicamente isso que funciona. É assim que funciona. São 3 papéis: Scrum Master, desenvolvedores e Product Owner. Eu tenho alguns artefatos, como Product Backlog, Sprint Backlog e o incremento, que é a entrega no final. E tem as cerimônias, que é planejamento, review, retrospectiva, e aí você pode acrescentar um pouquinho ali de refinamento, algumas coisinhas a mais, mas o framework é isso, é bem simples. Um Product Owner criando uma lista de coisas a serem feitas, debatendo com o time pegando para fazer, entregando no final, mostra para os interessados, já coleta feedback, já trabalha para a próxima sprint, segue no ciclo. E essa é a ideia do Scrum. Então, aí a gente já começa a ver que pode ser que não seja tão simples colocar isso num administrativo. E aí ele trabalha, para isso poder funcionar, né? Como é que eu faço tudo aquilo funcionar? Isso depende de alguns valores. E aí ele tem a coragem, foco, comprometimento, respeito e abertura. A coragem diz respeito que o time precisa ter coragem para fazer a coisa certa e trabalhar
nos produtos, né, trabalhar no que precisa ser trabalhado, precisa ter foco, então a ideia é que o time foque no sprint, já começa aqui a parte de romper, né, com paradigmas, então tipo, aqui a gente passa agora a trabalhar com foco dentro do sprint, e não mais olhar para um cronograma, para um projeto enorme, para um roadmap enorme, mas sim agora trabalhar com foco dentro do sprint. Eu tenho a ideia do comprometimento, onde todo mundo se compromete a entregar, dar o máximo para entregar aquilo que foi prometido de entregar na sprint, o respeito, que não pode faltar entre os próprios colaboradores, e a abertura, que diz que o time Scrum e seus stakeholders concordam que estarão abertos o tempo todo no trabalho e tal. Então, aí aqui a gente já vê que dentro do administrativo a gente pode ter alguns problemas. Então, como é que alguém que está acostumado o tempo todo a trabalhar com cronograma, projetos, longo prazo, médio prazo, vai conseguir entender que, beleza, isso eu olho para isso no planejamento e na review, mas durante o sprint eu vou estar olhando no que eu me comprometi a entregar. Eu vou ter esse foco. Já começa, talvez, a bagunçar um pouco a cabeça, né, por assim dizer. A mesma coisa eu digo a respeito com abertura. A gente vai entender que a coisa vai mudar, a gente tem que estar aberto a alterações, a gente tem que estar aberto a solicitações, a gente tem que estar aberto à opinião dos outros. Então, nem sempre isso é comum em um ambiente mais administrativo, né, meio que mais rígido, por assim dizer. Então, para isso poder funcionar, para esses valores acontecerem, o Scrum ele é fundamentado em 3 pilares, né, em 3 princípios, que é transparência, inspeção e adaptação. Então, basicamente, tudo aquilo que é feito dentro do Scrum, em um ambiente que utiliza o Scrum, precisa de transparência, tem que estar claro para todo mundo o que está sendo feito e por que está sendo feito. Depois que a gente faz, a gente tem que entregar e inspecionar, ver a qualidade daquilo que a gente está fazendo, tanto no que diz respeito ao processo, quanto à entrega em si, e adaptação. A gente entregou, gastou o esforço de um sprint de 1 mês para fazer aquilo, quando chega na review, foi algum erro de planejamento que a gente fez, e agora a gente vai ter que mudar tudo de novo. É se adaptar, porque aquilo mudou, a nossa visão da opinião do cliente, do usuário mudou, ou saiu, então, é para ter aquela mudança de contexto, que antes você, eu trabalhei aqui, saiu uma nova lei, agora eu tenho que me alterar aqui no que diz respeito à parte de gestão de pessoas, tenho que mudar alguma coisa, mudar por esse outro sistema do governo. Então, isso a gente tem que, é uma mudança cultural, é entender que isso faz parte do processo e que a gente precisa se adaptar ao que está acontecendo. Então, com esses 3 pilares, os valores que eu mostrei anteriormente começam a fazer sentido de uma forma mais clara, né? E ainda dentro disso eu acrescento a questão da proatividade e colaboração. Aí aqui eu vou fazer uma pequena diferenciação, né, de proatividade e colaboratividade, que é a questão, tipo, proativo é aquele que faz, já vai logo de cara, né, ação e reação. Colaboração é aquele que faz em conjunto. Então, a gente tem que dosar bem o nível de proatividade para não gerar bagunça, não piorar o ambiente, não mudar o clima e não se sobrepor à colaboração. Então, a gente tem que ter um pouco de proatividade, ela bem dosada, dentro de um ambiente colaborativo, para que isso funcione direito, né? Então, são 2 conceitos que eu acho muito importantes para a agilidade funcionar, tanto no time, num ambiente mais a nível de produto, quanto num ambiente mais a nível administrativo. E para poder passar por esse processo de implantação, a gente levantou diversas hipóteses. A gente pensou em fazer workshop, certificar pessoal, contratar consultorias, se aproximar mais do time de produto. E o que é que a gente fez? A gente foi fazendo um pouco de cada, né? Então, aí a gente fez alguns workshops, desde a formação da empresa, na verdade, a gente participa de alguns workshops, de alguns eventos. Algumas pessoas receberam certificação nesse tempo de implantação. A gente contratou consultorias, algumas visitas que foram feitas à empresa, deram alguns toques na gente que foram muito importantes. E também tentou aproximar um pouco esse time mais do time de produto, mas sempre parecia que era um movimento antinatural, né? Não era um movimento simples. São 2 ambientes bem distintos, 2 formas de conversar bem distintas, a comunicação é bem complexa, então é uma dificuldade muito grande. E para todas as alternativas que a gente vinha, sempre surgia aquela pergunta que é, assim, beleza, se a gente for fazendo workshop, certificando o pessoal, quanto tempo a gente vai precisar para chegar em um nível assim, ok, de Scrum? Ou, não, vamos trazer alguém para aqui, contratar consultorias, mas quantas consultorias? Quanto tempo vai levar isso? Eu contrato uma só por 3 meses? Então, como é que a gente faz?
E não, vamos tentar aproximar. Então, quanto tempo você acha que vai levar para aquela comunicação acontecer, fluir naturalmente? Ou a gente faz tudo isso aqui e quanto tempo leva para fazer tudo isso? E aí a gente fica naquela de que eu acho que talvez essa aqui seja a resposta mais simples de dar, que é o famoso depende, né? E depende de fato, para o tempo que levaria. Só que eu gosto muito da frase de Parkinson, né, que ele diz que o trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para a sua realização. Então, depende, quanto tempo eu tenho? Então, a resposta para essa pergunta vai ser sempre quanto tempo eu tenho. Então, se tu tem 3 meses para implantar o Scrum aqui, então eu vou levar 3 meses. Tu tem 6 meses aqui para implantar o Scrum aqui, então eu vou levar 6 meses. E vai ser sempre assim. Por quê? Porque o Scrum, ele prega a ideia da melhoria, né? É a melhoria contínua, eu tenho que estar o tempo todo melhorando. Então, o Scrum que eu vou implantar em 6 meses, provavelmente, ele vai ser melhor do que o de em 3 meses. Então, é basicamente isso. O trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para a sua realização. Perdi um pouquinho o raciocínio que eu estava lendo uma mensagem aqui do pessoal. Então é isso. E o que é que a gente pensou, né? Então já que esse trabalho depende, eu não consigo precisar o tempo, o que é que a gente conhece que a gente tem essa flexibilidade de tempo e escopo? O próprio Scrum. Então, o Scrum, ele tem a ideia de ciclos curtos, que é um sprint, e melhoria contínua. Então, a gente pensou, então, na verdade, o pessoal da Cisvale que está assistindo aí agora, alguns até estão sabendo de algumas coisas pela primeira vez, porque tipo, foram muitas conversas que a gente foi tendo dentro do próprio administrativo e com algumas pessoas, né? Então a gente foi percebendo, não, vamos tentar ir melhorando, vamos colocar alguma coisa, não no sentido de qualquer jeito, mas sim dar o start. Então vamos startar esse processo, coletar o feedback e melhorar, coletar o feedback e melhorar, coletar o feedback e melhorar, sabendo que a gente tem um objetivo, que é aquele Scrum da imagem que eu passei lá atrás. Então, vamos fazer um círculo aqui o mais curto que a gente conseguir e tentar melhorar a partir do feedback que a gente vai tendo. E aí, foi assim que a gente iniciou. Eu vou mostrar aqui um pouco do passo a passo de mais ou menos como aconteceu, isso dentro da empresa mesmo. E primeiro a gente iniciou com reuniões diárias. Então, na verdade, as reuniões diárias, elas já acontecem no administrativo há um bom tempo, há muito tempo mesmo. E essas reuniões diárias, elas melhoraram um pouco, melhoram um pouco o contexto, né? Antes eu tinha pessoas separadas, cada um num contexto, ninguém entendia o que o outro estava fazendo, a pessoa saía, a pessoa não sabe no que o outro está trabalhando. Agora a gente garante uma reunião rápida no começo do dia, de alinhamento, onde todo mundo fala o que fez no dia anterior e o que pretende fazer naquele dia e basicamente o que pode atrapalhar de alcançar esses objetivos. Então aí a gente seguiu por um bom tempo fazendo essas reuniões diárias. E certo, mas beleza. Só que tem algumas coisas que a gente precisa melhorar, tanto na daily quanto internamente aqui entre a gente. Tem muito ruído acontecendo, tem muita coisa que a gente precisa colocar para fora e não consegue colocar para fora no dia a dia por N motivos. Então, o que é que a gente faz? Então, vamos trabalhar com retrospectiva. Vamos trazer o conceito de sprint. Então, a gente trabalha, no nosso caso é uma semana. Então, a gente trabalha por uma semana, faz uma retrospectiva no final dela, conversa sobre como foi essa semana e melhora para a próxima. E aí a gente faz assim. E nesse mesmo processo a gente já pensou, então já vamos incluir Scrum Master, porque o Scrum Master já pode facilitar esse processo de retrospectiva. No primeiro momento a gente colocou inclusive o Scrum Master rotativo, para que todo mundo nesse time que estava começando a entender o que era o Scrum sentisse a importância do papel e dos ritos acontecerem bem. Então aí a gente colocou um Scrum Master rotativo por um tempo, todo mundo passou por essa experiência pelo menos uma vez, e aí assim fizemos a retrospectiva. Aí, mas beleza, mas as atividades ainda estão com o dono. A gente não tem uma visão clara do que o outro pretende com aquilo na sprint. Então, beleza, a gente está fazendo retrospectiva, está fazendo daily, mas eu continuo tendo atividades do comercial, atividades do financeiro, atividades do marketing, atividades de gestão de pessoas. Então, a atividade da parte de gestão de contratos, de relacionamento com as cidades, com os clientes, e cada um ainda no seu quadrado. Isso ainda não está legal. O que a gente pode fazer para isso? E aí a gente começou a trazer o conceito de plane. Qual era a ideia? Na plane todo mundo vai dizer o que vai estar fazendo, por que está fazendo aquilo durante a sprint, e na plane também, se tiver alguém que já pode ajudar naquela
aquela pessoa já faz também. E aí agora a gente está sentindo que a atividade já não é mais daquela pessoa, mas a atividade agora, num certo grau, já passa a ser uma atividade do time, onde durante o próprio planejamento alguém pode falar, ei, me ajuda naquela atividade, eu vou fazer isso aqui, quem quer ver como é que faz para aprender, e aí a Plane já começa a funcionar dessa forma. Aí, então a gente já dá um salto um pouquinho maior, né, no que diz respeito à organização e alinhamento. Aí depois a gente, beleza, mas agora eu preciso, falta um slide aqui, mas agora eu preciso mostrar, principalmente nesse regime de home office, eu preciso mostrar para a galera o que tá, já tá aqui, ao contrário, nesse home office eu preciso mostrar para a galera o que estamos fazendo e já coletar o feedback. Então imagine que agora eu tenho o pessoal que trabalha com a parte de, essa área, quando as atividades dela, no que diz respeito à gestão de pessoas, são apresentadas para a empresa ou para o próprio time, e ali eles já coletam feedback sobre a forma como a carreira daquela pessoa pode evoluir, sobre o trabalho que o pessoal de gestão de pessoas entregou naquela semana, no que diz respeito à folha. Aí já vem um desenvolvedor e fala, essa parte da folha que você gera e manda para a contabilidade, a gente pode automatizar. Então, a gente, nesse momento, traz o conceito de review, né, de revisão, de entrega. A gente traz primeiro o conceito de incremento, que é o que eu entrego no final, e a revisão, que é a análise daquilo que está sendo feito, já com feedback dos interessados ali. Mas a gente sabe que o ponto que a gente está é esse, mas a gente sabe que o ideal é chegar aqui. Eu já vou ter um Product Owner, com um Product Backlog bem definido. A gente sabe que tem que chegar lá, mas a gente, como deu para perceber, a gente vai melhorando sobre demanda, né? Resolvendo a dor mais latente. Então, por exemplo, hoje a dor mais latente não é a ausência de um PO e um Product Backlog bem priorizado. Por quê? Porque todo mundo domina bem as atividades que estão entrando durante a sprint. Então, o time já tem uma boa noção do que precisa ser feito e priorizado. Então, o próprio time já prioriza e já entra no ciclo. Então, essa não tem sido a dor. A nossa dor agora é como é que a gente escala isso? Nosso time está muito grande. Como é que a gente facilita a comunicação? A comunicação está ficando ruim. As nossas cerimônias estão demorando muito. Review e retrospectiva. A daily nem se fala. São várias pessoas para falar em 15 minutos, não dá tempo. A gente fala atropelado, não alcança o objetivo da daily. Então, essas são as nossas dores. Então, agora a gente está estudando forma de escalar. E não necessariamente a entrada de um Product Owner. A gente está resolvendo a dor mais latente. Uma hora vai chegar no Product Owner. A gente não está dando conta, está entrando gente nova. O pessoal não está tendo uma visão clara. O produto é muito grande, cresceu muito. A gente precisa alinhar demandas entre setores. Precisa de um PO para entender o que é uma demanda do financeiro, uma da gestão de contratos, gestão de clientes, e entender qual das duas tem maior prioridade para colocar na sprint, para a gente poder focar. Quando isso passar a ser uma demanda, da forma que a gente vem trabalhando, a gente vai saber disso. E de imediato já vai pensar em formas de acrescentar um PO e chegar no Scrum. A gente entende, e eu quero deixar isso bem claro, que cada papel tem a sua importância e que são fundamentais para o bom funcionamento. Mas a gente também entende que é um processo que está evoluindo e que a gente vai chegar lá. A gente começou o processo pouco antes da pandemia, então tudo que a gente foi adaptando foi basicamente durante a pandemia, que ainda trouxe essa maior dificuldade, né, no que diz respeito principalmente à comunicação, e por isso essa dor latente. Mas eu queria deixar claro que a minha apresentação ela não é tão grande assim, mas eu queria deixar claro que isso é muito além de um framework. O Scrum dentro de uma empresa, a agilidade dentro de uma empresa, ela vai muito além de um framework. Para funcionar, ela precisa ser muito além de um framework. Seria muito simples colocar, tu agora é Scrum Master, tu agora é o PO, tu faz um backlog, todo mundo vai trabalhar, pegar o que ele colocar lá em cima, se vira para resolver, entrega no final, trabalha para melhorar e melhora a entrega. Seria muito simples. Algo bem, como é que fazer? Bem simplista de se implantar. Só que para isso poder funcionar, ele é muito simples de se implantar, mas muito difícil de se executar. E para poder ser executado de fato, a gente precisa passar por alguns outros conceitos. E eu vou dar alguns exemplos. Da metade para o fim do ano passado, a gente teve uma conversa com a parte de contratos, comercial, e mostrou que a forma como estava vendendo não condizia com o que a gente acreditava ser ágil. Então agora a gente passa a trabalhar com uma ideia de que, a tua relação, escopo, prazo, recursos, tem que mudar um pouquinho.
tu tem que entender que tu entrega valor. E o que vai definir o que é valor é o próprio cliente, então tu tem que entender que aquele escopo ele não pode ser tão fixo. Tu tem que variar, permitir que ele se permitir deixar ele variar. Vender essa ideia para o cliente, mudar a forma de vender era importante. Então aí a gente trouxe isso e a gente foi bacana que a gente foi analisar os contratos anteriores e foi vendo que os que mais duravam, eles já tinham previsto isso, alguma forma de flexibilizar o escopo. A gente trouxe ferramentas dentro do Management 3.0, então a gente já trabalhou a questão de silos de conhecimento para identificar onde estão os prováveis gargalos durante um item ser trabalhado, então a gente já mapeou bem uma matriz de silos de conhecimento onde isso está, e a maioria dessas coisas que eu vou citar aqui, não sou eu que impus, que sugeri, é o próprio time que vai se organizando e vai fazendo, isso que é bacana. Então a gente já trabalhava com Kanban, a gente só precisou trazer termos como backlog, aqui que tu coloca, que tu vai trazer para a sprint backlog. Então termos que até então eram termos muito do desenvolvimento, muito do TI, já estão lá dentro. Conceitos como o MVP, a gente já aplicou dentro do setor administrativo, que é bacana, tem um exemplo mesmo de determinada demanda, que a gente queria validar se criasse um novo formulário de preenchimento, alcançaria o nosso objetivo final, né? Vamos criar aqui um outro formulário para ver se o pessoal usa e chega ao objetivo final. Isso, o pessoal, quem? Nossos próprios colaboradores. Então, a gente já teve uma demanda onde a gente criou um formulário para um determinado colaborador preencher e ver se melhorava o trabalho dele e tal. Então, criou esse MVP, lançou e foi coletar o feedback. E então, tipo, o MVP, que normalmente é um conceito muito de produto, a gente traz, já faz parte do nosso dia a dia, o time já entende o que é um MVP. UX normalmente você vê da relação entre o usuário e um produto digital, ou algo que você comprou a uma loja, mas agora a gente trouxe o conceito de UX numa discussão em uma plane. Então, imagine que a gente estava discutindo, e tal colaborador não está indo por aqui quando a gente pede, a gente já falou algumas vezes que precisa ir por aqui. Mas e se a gente já parou para ver se isso que a gente pede para ele fazer agrega algum valor, qual é a experiência que ele está tendo, por que ele vai fazer isso a não ser porque estão me mandando? Então aí a gente parou para ponderar. Então a gente tem que de fato ver o que a gente está entregando para ele em detrimento disso, nem que seja esclarecer para ele qual é o valor que a empresa vai ter com aquilo, para ele poder se sentir parte responsável na entrega desse valor, mas a gente precisa de alguma forma melhorar a experiência do uso dele com aquilo, que é um processo interno. Melhorar a experiência do colaborador com um processo interno para que ele faça aquilo da melhor forma possível. Como o Eugênio falou aí na palestra dele, né? Tipo, a gente tem que se nortear pela ideia da felicidade, né? Fazer pessoas felizes. E aí a gente fala no dia a dia sobre transformação em RH ágil. Inclusive, até vai ter um evento de RH ágil nos próximos dias e vi muita gente engajada já nesse conceito. Já tem gente com CSM, já tem gente que comentou sobre a possibilidade de ter um PO. Será que a gente precisa fazer um CSPO? Tudo isso dentro de um time administrativo, por assim dizer, né? E daí a gente já vê outro ganho. Eu coloquei a minha figura de um backlog só para referenciar que tipo, a gente vê um outro ganho. Antes eu tinha um backlog financeiro, um backlog marketing, um backlog gestão de pessoas, um backlog contratos, um backlog comercial. E agora a gente passa a ter um backlog onde todo mundo vê. E aí a gente vai puxando dentro da limitação do nosso time no que diz respeito à competência de cada uma, para cada uma das necessidades. Mas agora a gente tem um backlog onde todo mundo vê. E isso é bacana, um backlog único. E eu iniciei a apresentação falando que tudo aquilo a gente não conseguia responder o tempo, e o tempo a gente ia gastar o que tivesse disponível, né? Mas a minha reflexão é um pouquinho diferente. Eu acho que a gente não precisa focar o tempo como sendo um problema. Quanto tempo? Ele ser o questionamento. Eu acho que a gente precisa entender que o tempo ele é parte da solução e usar ele a nosso favor. Então, o tempo continuará sendo o problema, enquanto a gente não entender que ele é a parte da solução. Então, tipo, dentro do Scrum eu trago essa linha, né, de que, tipo, o tempo é parte da solução, então eu vou usar ele a meu favor, vou colocar um pedaço curto, vou coletar um feedback e vou usar o próximo período de tempo para fazer uma nova interação e coletar de novo feedback. Então, eu acho que esse talvez seja a chave da questão, tanto para o time de produto, quanto para um time mais administrativo. Entender, converter essa sua forma de pensar, entender que o tempo não é mais um problema, eu tenho que fazer isso até amanhã. Não, se eu preciso fazer isso até amanhã, como é que eu faço isso agora?
É isso que eu tenho que entender, desproblematizar um pouco a questão. E é isso. Uma apresentação bem simples, cerca de 35 minutos. Queria só agradecer ao César pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a experiência na empresa, um pouquinho sobre o meu trabalho dentro da própria empresa, a forma como a gente evoluiu nos últimos anos, né? A forma como isso tem evoluído no dia a dia. Eu gostaria só de destacar e enfatizar que isso só é possível por conta de um ambiente colaborativo. E sem a colaboração, de fato, a gente não consegue chegar lá. E para colaborar, a gente precisa passar por alguns outros conceitos que são tabus, como a questão da autonomia, da liberdade, do respeito. Entender que esse ambiente colaborativo é que propicia que a gente faça toda essa mudança de mindset, né? Essa forma diferente de pensar, que é essa forma mais ágil. E esse ambiente, todo esse ambiente colaborativo para quê, né? Para que a gente possa se adaptar melhor. E a agilidade é muito isso, é a relação, na verdade, basicamente o quão rápido você se adequa a uma mudança, né? É isso que é ser ágil. Isso não é agilidade, não é velocidade, né? Não é entregar aquilo mais rápido, mas é se adaptar e entregar o melhor o quanto antes. Né? Grande Cadu! Me ouve bem? Escuto sim, César. Beleza. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela tua palestra. Eu acho que trouxe, além de tu fazer uma boa... eu nunca tinha visto assim, é bem gostoso ver isso assim, uma apresentação assim sucinta do Scrum, de modo que as pessoas entendessem, tomassem bem pé do que era, mas que já pudesse te levar direto ao assunto que tu queria falar. Antes de ir para as perguntas específicas sobre a tua palestra, eu queria te perguntar um pouco sobre a questão da evolução da tua carreira, como a tua formação antes de ser agilista, como tu te tornou um agilista, o caminho da certificação. Eu queria que tu contasse um pouco da história do Cadu para nós. Então, né, me formei pela Univasf em Engenharia da Computação e no final do curso eu acabei participando do Ciências Sem Fronteiras, aí peguei um pouco da experiência lá fora, vi até um pouquinho como a startup funcionava na Itália, que não é não é um polo, não é muito visto, então, tipo, eu acabei não trabalhando nas startups, mas eu consegui ter uma visão de como a coisa funcionava um pouco diferente do que a maioria tem. Porque lá na Itália tem muito aquela ideia de que, tipo, eu tenho 2 períodos no ano em que as startups vão para dentro da universidade e tomam conta dos corredores, e aí, tipo, eu acho que são 2 quinzenas. A gente pode dizer que foi um mês de grande proveito, onde eu tive contato, primeiramente, nos primeiros dias são só startups, depois vem as grandes corporações e engolem as startups lá as startups continuam lá, mas são engolidas, então a gente chega lá e tem 3 startups ali falando, a gente quer um pouquinho de ajuda aqui de vocês nesse sentido aqui, a gente está precisando de mão de obra, a gente está pensando em abrir uma pequena fábrica de carros elétricos, e a gente está prototipando aqui, porque lá, diferente daqui, né, os pequenos cases são uns carros elétricos, umas coisinhas assim, e aí tá lá, aí chega uma Fiat e fica no mesmo corredor que eles e coloca lá, contrata-se. Então ninguém mais olha para aqueles 3, vai todo mundo em direção às grandes corporações. Então foi um ambiente bem bacana. E depois eu acabei dividindo o quarto com uma pessoa que trabalhou no startup lá, mas na parte mais administrativa da startup, então sempre estava comentando as coisas que ele via, que acontecia, e eu acho que isso foi bacana assim para minha formação. No que diz respeito também, né, a outra cultura, isso aí eu acho que é fundamental, assim, você viver um pouco de outra cultura, entender um pouco de outro idioma. Então, aí quando eu voltei, eu meio que tinha perdido as conexões que eu tinha até então. Eu era, como é que eu posso dizer, tipo, ativamente político na universidade, por assim dizer, aí tinha saído para fazer essa graduação sanduíche, e quando eu voltei, tinha passado 6 meses de greve aqui, e o pessoal que eu conhecia, ou tinha viajado, tinha saído da universidade, e eu não tinha onde estagiar,
Aí encontrei Caio, e fiquei por um bom tempo sempre. A gente jogava bola junto, aí ficava lá, e um dia eu peguei e comentei com um amigo meu, eu não tenho onde estagiar, e ele falou, e por que tu não pede pra Caio? Não fala com o Caio lá sobre a Cisvale? Caio, eu achei, e Caio tem uma empresa disso, é? Ele, não, Caio tá abrindo ali uma e tal, tem um tempinho que eles estão no mercado, um ano mais ou menos, um ano e pouco. Vai lá, conversa com ele, aí através de Caio eu entrei na empresa, estagiei, em um outro contexto, né? Era em um projeto à parte, os estagiários, dentro da Cisvale, mas ali foi quando eu comecei a ter os primeiros contatos com o ambiente profissional. Quando terminou o estágio, eu recebi o convite para trabalhar, e lá fiquei. Entrei como desenvolvedor front-end, entrei como desenvolvedor back-end, não, como desenvolvedor front-end, depois fui mais para a parte mobile, depois no final o pessoal, tem que ser mais full stack, e comecei a aprender um pouquinho do back-end, e não mais precisa de um PO. Aí eu, então você PO. Então fiquei front-end e PO por um bom tempo, ainda, né, nessa mudança. E depois daí sim entrou mais na parte da agilidade, que aí eu fui ser PO, fui ver que as coisas não estavam tão boas, aí comecei a reclamar de um bocado de coisa. Aí, inclusive, foi assim que eu virei PO, eu comecei a reclamar, e aí o Eugênio tá aí eu vou falar, não, o Eugênio é PO, não dá pra ser PO e CEO, não tem condições, não tem cabimento, como é que faz um negócio desse? Aí ele não tem tempo, então tu vai ser o PO. Aí virei PO. E foi daí, e aí eu fiz especialização em saúde pública para poder ser um PO melhor, e aí com as consultorias, tanto você quanto a Annelise comentaram, não, você precisa de uma certificação, e aí foi quando surgiu essa questão de ser um agilista dentro da empresa, meio que levar a palavra mesmo, e aí tirei a primeira certificação, a segunda, comecei a estabelecer um networking, o pessoal aqui começou a me convidar para dar palestra, então acabei de receber um convite aqui durante a palestra, ela estava acendendo aqui, tem como tu dar uma palestra para a gente quarta da semana que vem? Foi a mensagem que veio aqui no celular, então, e eu estou aí, né, ajudando essa comunidade, agora estou entrando também com o pessoal do Dev Sertão, no sentido de criar uma guilda de agilidade lá e começar a trazer pessoas para falarem sobre um assunto dentro do Dev Sertão aqui. E por alto é isso. Assim, um pouquinho. Tu tá mutado, César. Tem um comentário aqui do Jeidson, teu colega, que falou assim que o Cadu era o protetor da board. E eu acho que isso é parte da missão do PO mesmo, né? Quer dizer, não só garantir que a board seja respeitada, mas garantir a qualidade dos itens, das histórias que vão para a board. Mas eu queria falar um pouco mais agora sobre o conteúdo da tua palestra, mas evoluir essa pergunta talvez um pouquinho mais para um assunto que o Eugênio tocou um pouquinho quando a gente teve o nosso painel, agora um pouco antes, mas eu queria que tu explorasse um pouquinho mais e de repente até fizesse a tua crítica, se fosse o caso. Tu contou da questão aí da agilidade invadindo a área administrativa da empresa, com metodologias e tudo mais. A Marina até, que trabalha assim, numa área assim, que, digamos assim, é o que a gente chama de mais administrativa, mas eu também não gosto muito dessa divisão, assim, porque em métodos ágeis a gente fala que pessoas e suas interações são mais importantes que processos e ferramentas, né? Então a Marina, a Mariana, um monte de gente assim trabalham muito com esse lado pessoas, que quando a gente vai ver, é o lado mais importante da agilidade mesmo. E na Cisvale, eu acho que essa coisa acabou sendo construída. Eu conheço essa parte da história, talvez tu possa até contar, expandir um pouquinho mais o que tu já falou, em questão de resistências e tudo mais. Eu sei que tem gente que não gostaria de trabalhar com histórias e o board e tudo mais, mas o que eu queria pegar na parte que a Eugênio falou foi a questão da multidisciplinaridade, que ele contou que trabalhando no time do principal produto de vocês, que é um produto para a área da saúde, que é o Cidade Saudável, existe hoje uma pessoa que é especialista nessa parte de saúde. Tu mesmo procurou na tua formação, que é visivelmente, tu contando o teu histórico, uma formação mais técnica, buscou uma especialização em saúde pública. E antes disso tu contou que tu era front-end, aí o pessoal insistiu para que tu te tornasse um full stack developer, que há alguns anos atrás na Cisvale, quando a gente falava em multidisciplinaridade,
a gente estava falando do full stack developer. E hoje, assim, a gente já está falando de pessoas que, como tu, que passou por essa linha de full stack, é o guardião do board, como falou ali o Jadson, mas também tem uma especialização na área da saúde e, claro, trabalhando com o pessoal na área de administração, tu certamente aprendeu, trouxe coisas lá desse teu período sanduíche lá na Itália, convivendo com o teu colega de quarto, tu trouxe isso para cá também. Então, eu queria... eu sei que é uma pergunta assim, multifacetada, mas eu vou resumir assim em duas. Aliás, eu vou fazer primeiro uma, depois a outra. O quanto para ti é importante e até que ponto tem que chegar para uma startup e para as empresas de forma geral essa questão da multidisciplinaridade. Tipo, o que é para a Sysvale a pessoa multidisciplinar ideal? Mesmo que vocês ainda tenham essas pessoas em formação. Foi bacana tu perguntar, porque eu até confesso, até pouco tempo atrás eu acho que eu entendi um pouco errado a questão da multidisciplinaridade. E talvez seja comum, né? A multidisciplinaridade, ela não é necessariamente que você não pode ser bom em alguma coisa. E eu acho que é por isso que ela tem uma certa resistência, né? Eu não sei se eu poderia chamar até de um pouco de tabu em até se falar sobre o assunto em alguns meios. Mas, então, tipo, a multidisciplinaridade não é que Marina, por exemplo, fique tampa em gestão de pessoas. Mas, no entanto, no dia a dia, Marina recebe conhecimento de Mari numa demanda que ela faz. Então, quando eu falo lá da questão da mudança de contexto do TI transbordar para o outro time, é porque, por exemplo, se você chegar lá para o pessoal lá, é porque eu ainda não consegui encontrar um outro termo para chamar a parte administrativa, mas eu também não gosto dessa divisão, não. Mas se você chegar lá e falar, Marina, faz um pair programming com Mariana, ela vai saber o que é um pair programming. Então, um conceito que era do XP, Extreme Programming, a gente traz ele no dia a dia dentro do nosso. Então, e a multidisciplinaridade é isso, tipo, vai chegar alguma demanda do marketing que Marina, mesmo sendo da parte de gestão de pessoas, ela vai conseguir fazer agora se ela for simples, porque ela já viu Mariana fazendo isso algumas vezes, já sabe por onde tem que ir. Então, a multidisciplinaridade é isso. A importância disso para uma startup, a importância disso para a Sysvale, eu acho que ficou bem claro assim uma das primeiras imagens onde eu coloquei o Bombril, né? Então, eu acho que todas as startups surgem de pessoas multifuncionais. A gente ouvindo o exemplo de, acho que Gabriel, né, do Rocket Chat, onde ele fala que ele tentava vender a marca da empresa, ele tentava negociar o contrato, ele se virava para arrumar o dinheiro para pagar o pessoal, e ele gerenciava as pessoas, o ambiente, entendia cada um quem precisava receber, quem não precisava. Então, ele fazia a função do financeiro, do administrativo de uma forma geral, de CEO, de evangelizador, de CTO, porque ele disse que negociou a questão de tecnologia com o cara do MongoDB. Então, tipo, ele fazia quase tudo dentro da parte assim, do que seria mais administrativo, e indo até um pouco para a parte de desenvolvimento. Então, para uma startup, eu acho que é fundamental esse perfil. E dentro do que tu comentou, tipo, a minha linha de raciocínio, eu gosto muito da ideia do profissional em T, que é aquele profissional que vai se especializando, mas ele vai aprendendo um pouco das outras áreas. Ele vai aumentando horizontalmente à medida que ele trabalha em conjunto com pessoas de outras áreas, ao mesmo tempo em que ele precisa ficar melhor para entregar cada vez melhor as suas demandas, as demandas que ele pega. Então vai ter hora que ele vai estar sempre assim, mas vai ter hora que ele vai crescer mais um pouquinho para o lado, um pouquinho mais para o lado, um pouquinho mais para o lado, aí depois ele vai voltar, vai ficar melhor assim ainda. Então, eu acho que isso responde a tua pergunta, né, César? O profissional em T, para mim, é o ideal. É isso que a gente busca na Sysvale hoje. Responde, e até eu tenho quase certeza que foi de uma conversa com o Mad Dog, que ele fala eu não sei qual foi o termo, não lembro como é que ele chamou isso agora. Ele não falou que era o T Professional, ele fala que é o Tree Professional, que assim, tu vai tendo que chegar, tu tem que chegar e conhecer a superfície, mas daqui a pouco tu não precisa se aprofundar, quer dizer, o teu T não precisa ter só uma perna. Ele pode ter uma, duas, três, quanto que for, e que assim o profissional ideal, que é claro, até por ser ideal, talvez a gente nunca consiga chegar nisso, é aquele profissional que no fim não é aquele profissional generalista no sentido de que sabe um pouco de tudo, mas no sentido de que sabe muito de tudo. Mas aí tu comentou, quer dizer, é na relação entre as pessoas mesmo
que as pessoas vão se aprofundando e dentro daquilo que é a necessidade que a empresa tem, de conhecer cada vez mais coisas, e talvez essa questão a multidisciplinaridade, ela depende muito da pessoa e da empresa também. Eu acho que eu não lembro agora se foi com a Marina ou com a Mariana, que eu estava conversando uma das vezes que eu tive aí, que eu achei muito engraçado, que discutindo alguma história, alguma coisa, mas da equipe de desenvolvimento, elas já conheciam assim com um grau de profundidade, de definição daquilo que era o que deveria ser feito no sistema, que não era comum assim para quem normalmente tu encontra, de novo, por mais que não seja esse termo, mas na área administrativa de uma empresa. Então, quer dizer, a multidisciplinaridade talvez, não sei, nessa questão da agilidade ter transbordado, alguns aspectos técnicos tenham transbordado também. A Marina e a Mariana, elas são boas de inventar nome, elas têm que inventar um novo nome, porque a gente chama de área administrativa. Mas diga, Cadu. Só exemplificando esse ponto que você levantou, semana passada a gente fez um exercício, há 15 dias, na verdade, a gente fez um exercício de definir personas. Então, a gente já está com o produto rodando há algum tempo, mas a gente parou e, não, vamos entender de fato quem é o nosso usuário hoje, né? Não quem era lá atrás, mas quem é hoje. E para esse exercício, a gente convidou, por exemplo, o Mari do marketing para participar junto com o time de desenvolvimento da definição das personas para o produto. Porque a gente sabe da importância da visão dela também para aquele perfil. Então, aí ela participou, ela ajudou a criar, então, e a ideia é que, então, a gente esteja aproximando, sempre convidando pessoas para participarem de processo dentro do próprio time. Já houveram algumas demandas que, isso aqui a gente precisa comunicar ao cliente de uma forma mais bonita, sei lá, por exemplo, a questão da operação Covid, do Liga Saudável, que a gente trabalhou durante o coronavírus. Então, o início do coronavírus, né, melhor dizendo. Durante o início do coronavírus. Então, a gente envolveu o Mari, porque a gente precisava comunicar de uma forma mais leve, um assunto que é muito pesado. Então, ela participou da sprint no dia a dia. E tudo isso faz com que o restante dos colaboradores comecem a olhar de uma outra forma quando forem escrever alguma mensagem para o usuário. Que agora ele já tem um pouco do que Mari pensa na hora de se comunicar com o usuário. A gente está chegando perto do fim, então eu vou te fazer uma última pergunta, e voltando ainda de novo para essa questão de transbordar a agilidade para o lado administrativo, mas pegando lá num dos documentos assim básicos de startups, que é o livro do Eric Ries, A Startup Enxuta. E nas primeiras páginas do livro, e eu lembrei muito ali, a gente até no painel anterior, com o Gabriel, que tu bem ilustrou, mas o próprio Eugênio Jamiel, qualquer empresa que vai começar, os profissionais têm que ter um cuidado tremendo com a parte gerencial e administrativa. Tem que conhecer faturamento, tem que saber de onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro, tem que fazer uma boa gestão de pessoas e dos cargos e dos salários das pessoas, e parece que existe, ou existiu, pelo menos um mito da questão de que a gente tem que trabalhar a nossa capacidade técnica, e esquece essa questão chata da gestão e da administração. E eu tenho a impressão que a cultura startupeira no Brasil, de uns anos para cá, tem valorizado mais essa questão da parte administrativa e de levar todos os colaboradores da empresa a entender mais isso. E aí eu queria, antes das suas palavras finais, que tu pudesse expandir, responder um pouco sobre isso. O que eu vejo, César, é muito daquela relação, né? Quando você coloca todo mundo dentro da empresa, eu vou pegar todos os colaboradores para entenderem o propósito. Eu nem estou falando de um planejamento estratégico, entender missão, visão, estou falando da prática do dia a dia mesmo ali. Trabalhar com um propósito comum, a coisa fica mais fácil. Então, quando a gente traz o conceito para os dois, então agora o funcionário X, que o meu sonho era que a empresa desse um plano de saúde. Então ela chega para a empresa, ele chega para a empresa e fala, eu preciso de um plano de saúde. Para a gente poder chegar num plano de saúde, a gente precisa atingir o orçamento Y. Então, e quanto é que está o orçamento hoje? Está Y menos tanto aqui. E a gente precisa fazer o quê? A gente precisou de um outro produto ou escalar esse aqui para chegar em tantos. E aí agora ele volta para o produto na hora de trabalhar pensando, esse produto tem que chegar em mais clientes, então tem que produzir com uma qualidade maior. E aí daqui eu já vou conversar com o comercial para pensar em outra forma de ajudar o comercial a pensar a forma de vender. E porque eu preciso disso como objetivo pessoal, isso vai ajudar fulano, isso vai ajudar ciclano,
isso vai rumar no mesmo caminho que a empresa já tinha dito que era para eu ir. Ela já tinha dito que a gente precisava ao chegar lá. Só que aí agora eu consigo ver a importância daquilo para mim também. Então, quando a gente mostra o propósito da empresa, fica muito mais fácil de os meus propósitos individuais, por assim dizer, irem no mesmo sentido da empresa, né? Então, não é mudar o meu, mas olhar para o da empresa e ver, eu consigo chegar no meu quando eu chegar no da empresa. Eu acho que a linha tem que ser mais ou menos essa. Isso é muito bom, e eu acho que isso está muito perto daquilo que rolou na conversa com o Eugênio, mas antes até, a Maria está falando que ela e a Marina vão dar um merger request no nome de administração. Então, é isso que eu quis dizer, assim, pô, elas já usam o jargão do desenvolvimento na vida delas. Então, essa questão do propósito, eu acho que, no fim das contas, tu acabou resumindo também uma coisa que o Eugênio falou sobre a questão de retenção das pessoas aí na região. Tu é um cara que teve uma vivência internacional, eu sei que tu teve propostas que te tentaram a sair da Cisvale e tu continuou na Cisvale. E isso tem a ver, eu acredito, que com essa questão do alinhamento de propósito, é isso mesmo? Sim, sim. Eu acho que são 2 pontos, né? Primeiro, um propósito comum, né? Então, eu sempre fui bem sincero, assim, eu sempre fui meio chato mesmo. Então, eu sempre falei para Eugênio o lugar que eu esperava chegar e o jeito que eu imaginava o produto, como PO, crescendo ou o negócio evoluindo. E nunca houve não é por aí que a gente quer ir. Sempre foi, não, é por aí mesmo. Então, como a gente sempre teve um propósito comum, isso é muito importante. E a questão da abertura, assim, em um determinado momento, e isso eu acho que talvez muita gente não tenha noção, mas isso em um outro ambiente é mais complicado. Chegar no momento em que se eu chegar e disser, Eugênio, o produto não é mais para ir por aqui e ele só falar depois, né, o famoso depois que nunca chega, se ele só falar, depois a gente conversa sobre isso, aí talvez seja o momento de eu parar e repensar um pouco, não, então aqui já não é mais o lugar que eu penso. Tipo, eu prezo muito pela ideia do ambiente, um lugar onde eu possa falar à vontade o que eu preciso falar, me meter. Eu me lembro que quando eu entrei na empresa, eu ficava sempre brincando, Eugênio, quando eu chegar no meu limite, tu me avisa, viu? Porque eu ia e toda vez testava um pouco mais para ver até onde eu poderia ir, e até hoje eu ainda estou testando. Até hoje eu ainda estou testando para ver até onde eu posso ir. Cadu, últimos 4 minutinhos aí, eu vou tomar os primeiros deles já para te agradecer. Eu acho que foi extremamente valorosa a tua palestra, como eu já tinha imaginado, fechou com a chave de ouro o dia de hoje. Eu fico muito feliz que isso vai ficar disponível aí, que o Latinoware, esse ano, está gravando absolutamente todas as apresentações para deixar disponível. Então, eu tenho certeza de que, além disso, que quem está aqui hoje pôde aprender contigo, outros vão poder aprender depois. Eu aprendi um bocado, apesar de a gente se conhecer há bastante tempo. Então, obrigado e deixo para te encerrar aí com as últimas palavras. Não, novamente agradecer, César, pelo convite aí. Eu agradecer ao LPI na sua pessoa pelo convite, pela oportunidade. Comentar também que a ideia não é que eu cresça como agilista somente, não é algo nesse sentido, mas que a comunidade de agilidade aqui no Vale se fortaleça. Então, por isso que já vou pegar o celular, nesse instante já vou dizer sim, quarta que vem eu posso palestrar aí e tal, é um pessoal da Univasf que está pedindo, e falar um pouquinho que é um trabalho que a gente tem feito de compartilhar. Então, eu tenho auxiliado uma empresa lá de Minas Gerais, no mesmo sentido, eles têm procurado tirar dúvidas, e qual é a dúvida dele? Como é que eu coloco isso no meu administrativo? Então, é uma dor de muita gente, e eu acho que a gente está construindo um case bacana aqui na Cisvale, e eu acho que a gente vai estar sempre construindo um case bacana, eu acredito nisso, que sempre tem que estar melhorando, então a gente sempre vai estar construindo um case bacana para poder passar para outros, e é isso, eu deixei minhas redes sociais aí, quem quiser acompanhar um pouco do trabalho que a gente tem feito, o site também, caduguimarães.com.br, e estou à disposição. Tu deixou onde? Estava na apresentação, mas... tá legal, tá ótimo. Tá na apresentação. Tá. Até eu vou pedir, assim, enquanto o vídeo ali tá rolando, a gente vai concluir aqui, mas aí se tu puder colocar ali nos comentários do YouTube também, para o pessoal já ter ali no YouTube também, seria legal. E com isso, Cadu, te agradeço muito, valeu mesmo.
De novo, Diego, grande salvador de todas as pátrias aí, muito obrigado por tudo, obrigado aí ao nosso grande público da Latinoware, e de novo, agradecendo ao Diego, agradeço toda a organização aí da Latinoware. Obrigado, gente, um beijo a todos e até a próxima.